Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Cristão Raiz. Olá, bem-vinda, Bruna, nossa convidada. A gente, durante o mês de maio, fez uma série de lives no Cristão Raiz no Instagram sobre as Santas Doutoras da Igreja. Começamos a nossa série falando sobre Santa Hildegarda com Bruna, porém o Instagram não deu certo de salvar. Então, estamos aqui numa conversa mais informal, só para deixar registrado, e também para fazer vocês conhecerem um pouco mais sobre essa grande santa. Então, aqui nós temos Bruna, ela que é administradora da página Santa Hildegarda Brasil, e ela vai falar um pouco sobre a santa para a gente. Por favor, Bruna, se presente e já pode entrar no tempo. Bom, como o Franciele já disse, eu sou uma curiosa sobre a vida de Santa Hildegarda, porque meio que se mistura a história dela, a importância dela, se mistura até com a minha área profissional, que é a música, Mas essa página, Santa Hildegarda Brasil, ela se transformou a partir do apostolado da Missa Tridentina aqui na cidade, Então, eu fico meio que nesse meio termo entre falar sobre Santa Hildegarda e a Missa Tridentina. Tudo bem que ela viveu no século, ali, entre o século X e século XII, E, aliás, século XI e século XII. Então, ela não viveu a Missa Tridentina, A Missa Tridentina foi só promulgada ali pelo século XV, por aí, Século XV, Concílio de Trento. Mas essa é a beleza da tradição, Um não fica longe do outro e eles formam o mesmo corpo, a mesma doutrina. Então, já falando um pouco sobre Santa Hildegarda, ela é uma santa alemã, Fazem mais ou menos 8 anos que ela foi declarada, proclamada, melhor dizendo, doutora da Igreja, pelo Papa Emérito Bento XVI. Então, não faz tanto tempo assim, 8 anos. Pois bem, como eu disse, ela é uma santa alemã. Ela nasceu no ano de 1098, numa cidade de Bermechen, que é um condado ali, um condado chamado Spanheim, E veio de uma família numerosa, É a 10ª filha, pais muito católicos. Então, desde criança, ela começou a ter essas experiências místicas. Tanto que, aos 3 anos, ela já começou a ter, diz ela, uma memória maravilhosa. Você lembrar o que você fez aos 3 anos de idade. Exatamente. Pois é. Ela começou já a ter essas visões por volta ali dos 3 anos, 5 anos de idade. E aos 5 anos, nessa mesma época da vida dela, da infância, ela teve um episódio assim, muito conhecido, que é o episódio do bezerro. Ela estava caminhando com a sua ama, ou babá, e viu uma vaquinha lá bonitinha, comendo seu capim, tranquila. E ela começou a apontar para ela, muito criança, 5 anos, como eu disse, olha só aquele bezerro bonito que está ali. Ela começou a descrever, que lindo, ele é branquinho, começou a dizer as características do animal. E simplesmente a babá dela olhava, não via nada, só via ela, o bezerrinho ali, etc, A vaquinha, no caso. Passado alguns meses, essa vaca deu a cria, E o bezerro era justamente do jeito que ela vivia dizendo. Então, isso foi 5 anos, Só para você ver. Porém, esses dons que ela tinha, ela escreve, nos seus escritos, que ela sentia profunda vergonha, medo, porque ela começava a falar coisas que as pessoas não entendiam, coisas que estavam além da capacidade dela, Porque ela era muito nova. E ela começou a se esconder, Começou a cada vez mais se sentir reclusa, com vergonha, tinha medo, Isso a gente vai ver também muito, enfim, creio que em Santa Teresinha também, Esse medo, essa reclusão, essa vergonha. Santa Catarina de Sena, especificamente, também, dentre as santas doutoras. Então, foi seguindo nesse ritmo de medo, de reclusão e etc. Aos 8 anos, ela entrou
Aliás, ela não entrou no mosteiro, ela foi entregue aos cuidados de uma monja chamada Yuta, né? Se escreve com J, Juta, mas a gente fala Yuta, né? Pela É pronúncia. uma coisa interessante que eu falei na live, eu achei muito curioso, já que você falou que ela foi entregue, é a Sim. questão do fato de, como você falou, ela nasceu numa família numerosa e os pais dela eram muito cristãos e desde sempre, né, introduziram os filhos na vida realmente católica. E com Santa Hildegarda foi de forma muito especial, porque ela foi entregue, já que foi a 10ª filha, como realmente um presente a Deus, uma vida ofertada a Deus por tantos filhos. Foi entregue como se fosse um dízimo pelos pais dela, para que fosse realmente preservada e consagrada a Nosso Senhor. Sim. Então, justamente, como existia naquela época, os pais, eles entregavam seus filhos sob os cuidados, sob a tutoria dos monges. Né? E com Santa Hildegarda não foi diferente. E aqui a gente entra até nesse assunto da importância dos mosteiros para a civilização como um todo. Né? Tanto que as universidades, elas são as extensões dos mosteiros, né? Pelo menos esse modelo de ensino, né? De propagação do conhecimento em si. Pois bem, então ela foi entregue aos 8 anos a essa monja beneditina, né? E iniciou-se aí uma grande amizade. E um curioso, né? Você falou, a gente está falando aqui dessa questão do ensino, etc. Naquela época, o método de aprendizagem, de alfabetização, era a partir dos salmos. Né? Claro que, até mesmo no livro da Regine Quernote, ela fala que existia uma certa limitação com relação à escrita, etc. Não era perfeito, né? Este método, mas era uma realidade a partir dos salmos, né? E era feita essa questão da alfabetização. Então, passado o tempo, ela começou a ser acompanhada por um monge, também beneditino, chamado Volmar, e foi simplesmente um grande amigo, tanto que existem algumas ilustrações, desenhos de Santa Hildegarda, em que ela aparece sempre acompanhada por um monge velhinho, né? É o monge Volmar. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. Quase sempre ela está representada sentada, escrevendo, e um monge sentado ao lado dela e uma monja. Essa outra monja é Richards, que foi também a sua... assim como Hildegarda recebeu a educação de Jutta, ela também educou o Richards. E ficou sendo como sua filha espiritual. Né? É muito importante falar dela também, porque foi uma grande amizade também entre as duas. E, passado esse tempo, aos 14, 13 anos, por volta aí dessa idade, ela entrou no mosteiro, tomou o hábito. Por quê? Porque, naquela época, a maioridade ela era atingida para as meninas a partir dos 12 anos. E para os meninos a partir dos 14. Então, ela já entrou aí, né, 2 anos depois de ter atingido a maioridade da época. Né? Uhum. Então, ela seguiu a sua vida, ela entrou no mosteiro, começou a seguir, né, seu ritmo como iniciada. Passou alguns anos, Yuta, que tornou-se a abadesa, né, do mosteiro. Era um mosteiro dúplice, tá? Esse mosteiro que ela entrou, o mosteiro de São Disibod. Por que era dúplice? Porque tinha tanto monges quanto monges. Né? Tinha ali a área dividindo entre os dois sexos, né? E por volta ali do ano de 1135, 136, por aí, ela morre, Yuta. E naquela época, Hildegarda ela já tinha uma fama, já era muito bem relacionada com as suas irmãs de clausura, né? Tanto que ela foi eleita abadesa, né, do mosteiro. E
passado mais alguns anos depois, aos 43 anos, ela começou, teve uma visão divina, né, do Espírito Santo, em que pedia que ela revelasse e escrevesse o que via, né? Escreves o que vês e ouves, que era algo que ela relutava muito, até por essa questão da personalidade dela, né? De ter medo, de não querer expor e causar escândalo, né? É uma Então, coisa sim. que se percebe muito nos santos é que, assim, primeiro, né, voltando um pouco, que eles já têm esse impulso de saber o que eles querem desde muito cedo, né? Ela, com 12 anos, era a característica da época, né? Ser uma maioridade, atingisse a maioridade com tão pouca idade, mas você vê que as pessoas elas já tinham um grau de maturidade, enquanto hoje a gente tem gente que passa a vida praticamente inteira para descobrir a vocação e para até, enfim, exercê-la. Isso é muito bonito, demonstra realmente tanto um bom encaminhamento da família, né, uma boa educação cristã que faz explorar essas vocações, como também maturidade das pessoas. E essa questão do que eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar essa parte primeiro e esqueci. Mas pode continuar. Eu esqueci mesmo. Não, acontece. É porque são muitas, realmente, da vida dela, de Hildegarda, por ela ser uma santa não tão conhecida, são muitos detalhes que a gente realmente não sabe, né? E são muitas facetas, é uma mulher muito multifacetada, né? Diversas áreas de conhecimento e etc. Eu também, eu me perco muito também quando eu vou estudar sobre ela. Mas, assim, como eu dizia antes, aos 43 anos ela teve essa visão do Espírito Santo, né? E a partir daí, ela ainda não aceitou aquilo que ela, assim, não que ela tenha não aceitado, mas ela relutou. Né? E a acreditar que ela deveria expor. Se você quiser continuar Pode falando. falar, pode falar, pode falar. Eu lembrei, eu ia falar que essa questão do ser reclusa e do temer expor seus dons. A gente também vê muita humildade nessa parte dos santos, porque eles tinham essas coisas extraordinárias, né? Esses dons místicos, essas visões. Era uma coisa que eles não gostavam de expor. Eles expunham, quando muito, por pedido, ou dos próprios bispos que queriam conhecer ou avaliar melhor a questão, ou então do próprio Deus, da própria Virgem Maria, quando era o caso, mas era sempre uma coisa acessória, não era o principal da vida deles de oração e de santidade. Por isso que, por exemplo, Santa Teresinha, né, falando da live que a gente fez sobre Santa Teresinha, ela aparentava viver uma vida normal de carmelita. E depois que ela morreu, que foram abrir, né, investigar, que descobriu que ela era uma santa muito grande. Mas por quê? Porque eles sempre preservavam essa humildade mesmo. E eles sabiam que isso não era o essencial. O essencial é o ter uma vida real de oração, de santidade. Sim, sim. Tanto que eu não sei bem se realmente são escrúpulos que eu poderia dizer. Né? Não sei se cabe aqui essa palavra. Mas é até importante a gente falar disso, porque infelizmente isso acontece com todas as santas, quiçá com a Virgem Maria, né? Quem dirá com as santas, né? Que a Virgem Maria tem uma maior mérito diante de Deus, uma maior infinidade de graças diante de Deus, né? Tanto que nós não podemos dizer, eu sou católica, eu sou devota de Nossa Senhora. Não, porque se você é católico, você já automaticamente É uma redundância. é uma... Pois é. Então, essa questão de tentar ideologizar a santidade. Ou seja, Hildegarda era uma mulher, como eu posso dizer, à frente do seu tempo. Eu acho muito perigoso. Tudo bem que nem todo mundo que usa essa expressão é mal intencionado, mas eu particularmente acho perigoso, né? Por quê? Porque é uma mulher que veio para revolucionar a igreja, o clero machista e etc, né? Não, tudo que ela fez foi com
a autorização do Papa. Nada do que ela fez foi fora da ordem do abade dela, não é? Da abadesa, Yuta, né? Então, Não era para assim, ela... não era para causar uma revolução, alterar a ordem social da igreja. Pelo contrário, na verdade, as santas, elas são muito instrumentalizadas nesse sentido, mas isso pode revelar algo muito mais grave. Isso pode revelar que, na verdade, existem muito mau exemplos de mulheres, na verdade. E aí, quando a gente tem esses bons exemplos que são católicos, que vivem a sua feminilidade, a sua maternidade, como a igreja pede no seu estado de vida escolhido, né? As pessoas se espantam e tentam realmente instrumentalizar, politizar, ideologizar essas mulheres tão importantes. Mas deve ser um diagnóstico de que na igreja a gente, como membro da igreja, né? Não a igreja em si, mas nós como membros da igreja talvez não estejamos sendo bons exemplos de mulheres ou não tenhamos tantos bons exemplos assim. Pois é, então o que a gente vê, né, é que tentam instrumentalizar. E com o Hildegard não vai ser diferente, né? Então, ela era uma mulher obediente e humilde. Tem que deixar muito claro isso, né? Porque a humildade, ela não tem como não ser humilde e ser santo, né? Não tem como dissociar humildade e daí vem a caridade, daí vem a pureza, né? A modéstia, a temperança. Então, tudo está ali entrelaçado, né? Então, essa questão sempre acompanhou toda a vida dela, né? De querer realmente obedecer à igreja, à autoridade do Papa, à autoridade dos seus superiores, né? Então, essa questão dela começar a escrever as suas visões foi aos 43 anos. Mas ainda assim ela relutou um pouco. Né? E, passado um tempo, ela ficou doente, né? E teve outra visão, a partir daí, em que realmente ela sentiu que deveria obedecer, digamos assim, né? Foi uma forma de que ela percebeu que realmente deveria escrever, obedecer, como deve ser feito, todos nós, né? Católicos. Então, ela começou a escrever com a ajuda de Volmar, que é o monge padre, né? O diretor espiritual dela, lá do mosteiro. E, a partir daí, durou 10 anos, esses escritos. Esses escritos são os Tívias, né? Que nós temos hoje, que é uma série de visões, né? Profecias, tem as partes das visões e das profecias. Existe a edição dos Tívias, né? SCIVIAS, Chívias, né? Pela pronúncia do latim. Pela editora Paulus, em português, né? Já digo logo de antemão para vocês pularem aí um certo prefácio, uma certa introdução do livro, porque infelizmente vai ter essa questão né, de ideologias, né? Então retém o que é bom, né? É muito importante isso. Pois é. Então, já temos tantas poucas fontes, né? Sim. Na verdade, para o português brasileiro, é a única da santa mesmo, a obra dela é a única que nós temos. É essa. Pois bem, então, teve um sínodo próximo ali da região onde ela morava, da Alemanha, né? Na cidade de Treves, fica ali próximo, né? Ficava ali próximo, ali. Fica ainda, né, na verdade. E, então, teve esse sínodo e, até então, os superiores dela já tinham esse conhecimento dessa questão das visões, né? E desse lado místico. Então, surgiu essa vontade de investigar. Então, nesse sínodo, o abade, né, do mosteiro, junto com o arcebispo de Mainz, M-A-I-N-Z, não sei se pronuncia assim, porque alemão é complicado, né, gente? Pois bem,
É. Mandaram, né, o Papa um documento, um documento, né, para o Papa Eugênio III, que era o Papa da época. E, ao saber disso, o Papa ele manda uma comissão até o mosteiro para investigar. E, por fim, fazer um relatório. O relatório dá um parecer favorável. E esse grupo ele leva uma parte que já está redigida, que deveria ser os Tívias, né? Uma parte ainda, porque ainda estava sendo escrito. E o Papa ele gostou tanto, ele ficou tão assim admirado com o que ele leu, que ele leu em público, né? Uns trechos do que viria a ser os Tívias, né? Então, e detalhe, nesse sínodo estava presente São Bernardo de Claraval. Né? E São Bernardo ele vai ser também um grande incentivador de Hildegarda, né? E ela também, eles vão se corresponder muitas vezes e vai ser uma boa amizade, à distância, né? Porque cada um em seu mosteiro, ele era cisterciense e ela beneditina, né? Então, depois disso, o Papa ele escreve para ela, incentivando, né? Que ela deve continuar, que ela deve realmente, com todas aquelas palavras bonitas, né? Admirado. E, para você ver, a obediência dela é tanta que não tem nada de rebeldia na vida dela, como as pessoas querem dizer, infelizmente, que ela pede ao Papa Eugênio III a autorização dele para que ela possa ter um mosteiro feminino, porque até então o que ela estava era dúplice, né? Tinha tanto homens como mulheres, cada um em sua área, né? Seu local. Então, detalhe, esse mosteiro, o local onde viria ser o mosteiro, ela viu uma visão dela. Como ela ia saber? Que ela ficava lá na clausura, como é que ela ia saber onde é que o local, né? Como é que ela ia sair? Então foi revelado em visão esse local, em Ruppertsberger. E tanto que esse mosteiro não existe mais. Então, só antes de ir para mais para frente, né? Após a autorização do Papa, ela e mais 18 monjas se mudaram para lá, né? Houve uma certa resistência dos monges, porque poderia pegar mal, etc. Tem até uma história de um monge do antigo mosteiro, do primeiro mosteiro dela, o Dúplice, que ele não gostou nem um pouco, fez parte da resistência para que elas não saíssem de lá, né? Que ia pegar mal, que não ia dar certo. Só sei que teve um episódio que, nossa, parece que a língua dele, ele ficou mudo, ou nasceu um negócio muito feio na língua dele, nossa, horrível. E aí, coisa assim horrorosa, né? Mas só que foi realmente um certo cala-boca para ele, né? E, por um milagre, ele ficou curado. E depois disso, ele começou a apoiar, inclusive ajudou na mudança. Algo assim, né? Então, se mudaram para lá. Depois disso, já dando um salto maior, né? Esse mosteiro em Ruppertsberg ele não existe mais, né? E não existe a construção, né, dele. E detalhe, depois dela ter se mudado para lá, ela criou mais outro, em Elbingen, que inclusive é Santa Hildegarda de Bingen, né? Justamente por causa dessa cidade, Bingen. Ele ainda existe, esse mosteiro, né? Lá é o único que existe. Então, a partir daí foi onde ela realmente começou a ser mais, ter uma fama, né? Famosa, acho que não é a palavra certa, mas ela começou a realmente se solidificar o seu apostolado como uma mulher de muitos conhecimentos, né? Ela começou também com o aval do Papa, ela começou a peregrinar, não diria peregrinar, mas peregrinar ali entre
as cidades vizinhas para pregar, né? E interessante é que os bispos, eles, após ouvirem a pregação dela, eles pediam por carta que ela escrevesse o que ela disse, né? Porque eles ficavam muito admirados com ela, né? E por aí vai. E depois disso, nessa época em que ela construiu o mosteiro na cidade de Bingen, ela começou a ter alguns casos já de milagres, né? As pessoas correspondiam para ela, pediam conselhos, os condes pediam conselhos muito assim tendenciosos, né? Até mesmo políticos. Ela sempre escrevia de uma forma que não fosse escândalo, né? E até mesmo essa questão dos milagres, tem um caso do menino cego, né? Que ela, durante uma viagem próxima ali do rio Reno, uma mãe muito desesperada vinha com seu filho, né, pequeno, cego, e para pedir ajuda, ajude meu filho, ele é cego, muito desesperada essa mãe. E ela simplesmente vá até ali o rio, lave os olhos do seu filho, lave os olhos do seu filho. E a mãe, com muita fé, né, na intercessão dela, que realmente ela era uma mulher cheia de Deus, do Espírito Santo, etc., foi lá e fez. E o menino ficou curado, né? Tem casos também, tem um caso de uma mulher que ela estava muito... uma doença, né? Se eu não me engano, perdendo muito sangue, etc. Essa mulher escreveu para ela por carta e o delegado dela respondeu essa carta, e só com essa carta ela realmente por essa questão da intercessão pelo poder divino, né, a mulher ficou curada também. Né? Eu indico muito que vocês leiam o livro da Regine Pernoud, né, A Consciência Inspirada A Consciência Inspirada do século XII, né, sobre Santo Hildegarda. Vocês vão ver muitas dessas histórias também sobre ela. Certo? E, assim, sobre a questão das áreas, né, do conhecimento. Hoje em dia, ela é muito conhecida mais pela questão da medicina, né? Existe uma série de escritos sobre a questão realmente das áreas médicas, digamos assim, né? Porque ela não era uma médica assim que, como é que eu posso dizer? A gente pode dizer que ela era uma médica informal, né? Porque ela estava ali no mosteiro e ela realmente lia muito, né? Lia muito, e até mesmo os grandes poderosos, ela tem muito contato, né? Com os condes ali da região, que sempre vinham se aconselhar com ela, pediam ajuda, né? Eles davam manuscritos para ela, né? Manuscritos de diversas áreas, teologia, filosofia e etc. Então, é muito forte. Hoje em dia existem muitos trabalhos sobre essa questão médica, né? Enfim, naturalista, etc. dela. Ela tinha uma medicina mais natural. Ela gostava muito... ela acreditava muito no chás para curar, ou não uma medicina muito medicamentalista, mas uma coisa mais realmente integral do ser humano por completo, e de utilizar-se dos meios que Deus nos deu, né, da natureza, para tratar doenças. Sim. E outra área também que ela gostava muito era também a questão da natureza em si. Eu não sei como é que eu posso dizer, mas eu acho que é mais as ciências naturais. Botânica. Botânica também. Isso. Tanto que quando ela ia para uma outra cidade para fazer uma pregação, né, ela, logicamente, o grande meio de transporte à época era um dos grandes, né? Era o transporte fluvial, né? Pelo rio, de barco, né? Então, como ela vivia ali, o mosteiro dela era na área do rio Reno, né? Até existia o apelido, né? Profetisa do Reno, Sibila do Reno, justamente por causa do rio Reno, né?
Então, ela passava por ali e ela descrevia os rios ali. Não, esse rio aqui, ele tem uma água mais clara, não dá para cozinhar alimento com ele. Não, esse rio aqui é doce, esse rio os peixes da espécie tal, aqui tem uma... Ia descrevendo, ia anotando, né? Então, assim, essa questão das ciências naturais, existe também os escritos dela de física, né? Ciências naturais, física, né? Mesma coisa. Então, até mesmo essa questão, como eu te disse, da importância dos mosteiros, muitas pessoas iam peregrinar até o mosteiro dela, né? No caso de Elbingen, para pedir ajuda, né? De questões físicas, questões espirituais, né? E existem alguns trabalhos na internet disponíveis, até mesmo TCCs, sobre isso. Eu confesso que é uma área que eu quero até mesmo ler mais sobre ela, que é muito interessante. Existem receitas, né? Tem até uma que é muito interessante, muito curiosa. Bolachinhas para os nervos. Né? E é muito interessante porque os ingredientes, eles são ingredientes do século XII. Né? Então, tem alguns que a gente realmente não vai achar. Mas tem algumas receitas que dá para a gente fazer também, né? Muito interessante. Fala um pouquinho também sobre a música. Ela que desenvolveu alguns trabalhos nessa área e você que estuda música também. Então, de material que nós temos acesso, existem vários discos, né, de grupos de música antiga, mas compostos mesmo por Santa Edgarda foi cerca de 70 peças musicais, 77 peças, né, mais especificamente. Mas assim, é importante dizer que não são músicas litúrgicas. Por quê? Porque não foram músicas, com exceção de um Kyrie eleison, porque o Kyrie eleison ele é litúrgico, faz parte da liturgia, né? Uma parte da missa, né? Depois do ato penitencial, Kyrie eleison, aclamação, né? Em grego. Mas não foram músicas que eu pude perceber nesses meus estudos sobre essa parte, essa produção, essa composição, essa parte de composição de Santa Edgarda, que não são músicas feitas para a liturgia, mas sim para a vida em comunidade, né? Momento de oração. Até existe um termo que a gente usa que são, para descrever esse tipo de peça, são paralitúrgicas, né? Mas essa questão de realmente serem cantados em comunidade, momento de oração, não para a missa em si. Infelizmente, hoje em dia, nós não sabemos nem direito, a grande parte, até mesmo eu, né? Até pouco tempo eu não sabia que para cada missa, de cada dia do ano, existe o seu próprio. Né? O próprio de entrada, de comunhão, de ofertório, ofertório e comunhão, para cada dia da semana. E isso não é só na missa tridentina, é também na missa, né, do rito ordinário, de Paulo VI. Então, assim, um exemplo. Hoje é terça-feira, né? A missa de hoje, o que é cantado hoje, o que está prescrito para hoje, só repete no próximo, né? No próximo 2 de junho do ano que vem. Né? Nossa, eu realmente também não sabia disso, não. Cada um tem o seu próprio do dia, dá o nome de próprio do dia. Né? A missa de Páscoa tem o seu próprio, que só repete no outro domingo de Páscoa. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não sabe realmente, né? Não existe mais essa questão. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas peças de Santa Edgarda, elas são mais devocionais mesmo. Certo? São mais devocionais. E ela foca muito na questão das virtudes. Né? Também com relação ao Espírito Santo, os temas que eu falo, né? Sobre das músicas, das antífonas, das sequências também, mas a questão das virtudes. E como dica para ouvir, tem o Ordo Virtutum,
Ordo Virtutum, né? Que são uma série de músicas, de peças. Na verdade, é uma peça de teatro, digamos assim, o Ordo Virtutum. Que existem as virtudes e existem os vícios representados, né? Então, um fica duelando com o outro, como, né? É uma espécie de guerra do bem contra o mal. Então, cada peça são uma sequência de músicas, cada peça tem, né? A virtude da caridade, da paciência, da temperança. Para cada peça tem isso. E existe dos vícios também. É muito interessante, né? Até como é que eu posso dizer? Existe na internet, né? Uma espécie de encenação que são feitas. É até engraçado que tem documentado que quando existia esse momento de ser feita esse drama sacro que dá o nome, né? O demônio era representado pelo Volmar, que era o grande diretor e amigo diretor espiritual e amigo dela, né? Ele interpretava o demônio. E as irmãs é até curioso, né? Isso. Então existe na internet e vale muito a pena. No YouTube mesmo existe o Ordo Virtutum, né? Na verdade, o Ordo Virtutum ele já foi escrito no último capítulo do Chívias, né? E depois foi que ela realmente compôs as músicas e tornou-se como se fosse uma peça de teatro, tanto que ela é considerada uma dramaturga, né? Além de tudo. E, Realmente sim, é uma santa que tem muitas facetas, como muitas você disse. facetas. Ela trabalha vários aspectos, vários âmbitos, desde da natureza, do organismo humano, da música, das artes. É uma santa completa. E além de tudo isso, ela ainda é santa e Pois doutora é, da igreja. pois é. Então, é mais essa questão mesmo das músicas. São muito bonitas e, nossa, muito difíceis para serem interpretadas, né? Eu até li um desses documentos que ela tinha uma voz dos anjos. Realmente, porque meu Deus, para cantar o que ela escreveu não dá. Só poderia realmente ter uma voz muito grande, muito boa. E sobre essa questão de ser uma santa muito intelectual, porque para você desenvolver tantas áreas assim, você tem que ser intelectual. A gente, a gente pode perceber que os santos, né, grande parte deles, eles gostavam de estudar, de refletir sobre a vida, né? Eles eram amigos realmente amigos da sabedoria. Então, assim, muita gente diz, mas santo tem que ficar só, sei lá, contemplando eternamente, é uma coisa piegas, ninguém faz nada de produtivo, não se destaca. Pelo contrário, são pessoas que sabem que a fé e a razão andam juntas e que Deus nos deu a natureza para que nós possamos estudá-la, descobrir e utilizá-la a nosso favor. Então, isso é muito. E eles se destacam porque eles tinham algo para contribuir também para a sociedade. Né? Os santos, eles foram pessoas muito importantes para a sociedade, não só para a igreja. Não é uma coisa cerrada em si mesmo, que os santos se fecham assim, e não é uma santidade egoísta, né? É muito Ele bonito. pertence ao seu tempo, né? Até tem Uhum. naquele livro da Introdução à Vida Intelectual, né? Que o sábio, ele pertence ao seu tempo. O intelectual, ele pertence ao seu tempo. Então, quem dirá os santos, né? Uhum. E realmente, quando usam essa expressão de que uma pessoa à frente do seu tempo, é muito perigoso, né? Falar isso. Perigoso. Exato. Porque, na verdade, ele não é à frente do seu tempo. Ele é uma pessoa do seu tempo e utilizou-se das circunstâncias que ele tinha, das capacidades que ele tinha, no seu tempo, para progredir ou para deixar algum legado para a humanidade, porque ele sabia que ele era bom, porque ele sabia que o mundo não se resumia somente à vida dele, mas, né, ele tem irmãos que, tanto na própria igreja, né,
que de acordo com o dogma da comunhão dos santos, os santos estão no céu, mas são nossos irmãos e nos ajudam. E até hoje a gente reflete sobre coisas que eles fizeram, como a gente está conversando hoje sobre Santa Hildegarda. Pois é. Então, essa questão da caridade e da humildade, né, é muito importante, né? Não tem como dissociar uma da outra. E, pois bem, então essa questão de Santa Hildegarda é muito importante a gente falar dela, porque, nossa, eu já li cada coisa sobre ela errada, né? De que era uma mulher feminista, de que era bruxa, meu Deus. De que essa questão dela ser chamada a profetisa do reino ou símbolo do reino era um preconceito, né? Era jocoso, era um termo capcioso, né? De que como ela tinha um grande conhecimento, né? Era muito inteligente, gostava de ler, era uma mulher dada à leitura, né? As pessoas tinham inveja, então diziam que ela era uma bruxa, porque, nossa, os peregrinos chegavam lá e saíam curados, né? Não todas as vezes, assim, né? Não vamos exagerar, mas as pessoas saíam de lá melhores do que entraram, então ela era uma bruxa. Né? Mas é importante a gente... Bem, pode falar. Depois pode dizer. Não, é importante a gente dizer que não é que nós estamos aqui duvidando de que ela sofreu, de que foi tudo fácil, né? Que ela não sofreu nenhum tipo de desconfiança. Sofre, né? De alguma forma ou outra, mas não leva isso como uma questão de que, como muitos tentam associar, Santa Joana d'Arc, né? Ela foi condenada pela igreja. Não, né? Exato. Ela não foi condenada pela igreja. Pois é. Foi um julgamento falso, aliás. Sim. E sobre Santa Hildegarda, aquela questão que você estava falando que as pessoas tratavam de forma jocosa porque ela curava, ou tem-se a lenda, né, de que ela era tratada como bruxa, que aí a gente sabe que são coisas que as pessoas criam para denegrir a imagem da santa, né? E de certa forma denegrir a imagem da igreja. Mas é uma coisa interessante que dos dois lados a gente vê como as pessoas tentam fazer pouco dos milagres, ou tentam se utilizar dessas coisas para, mais uma vez, voltando naquilo que a gente estava falando, politizar a fé, ideologizar. Porque, veja, em outro contexto, se ela não fosse uma mulher estudiosa que tivesse desenvolvido contribuições para a sociedade, as pessoas poderiam muito facilmente fazer pouco dos milagres, dizer, isso é invenção da Idade Média, as pessoas eram supersticiosas, estavam delirando, historinha para os bestas caírem. E, por outro lado, como ela foi uma mulher tão influente, o pessoal pega esse mesmo contexto dos milagres, e como não pode dizer que ela é uma personalidade de pouca importância, ridicularizam dessa forma, né? Dizendo, ela era considerada uma bruxa, ela sofria preconceito, etc, etc, etc. Pois é. Então, é importante a gente falar muito disso, né? De que da obediência, da humildade, da caridade, de realmente não querer se mostrar, até mesmo essa questão, porque imagina se ela pensasse assim, se todo santo pensasse assim, nossa, eu sou a frente do meu tempo. Pois é, não seria santo porque já não é humildade. Santo. Pois é. Então, até mesmo não é questão de duvidar de que foi tudo fácil. Ela foi falar com o seu superior de que estava tendo visões do Espírito Santo, superior aceitou tudo tranquilo e foi tudo certo. Não foi assim. Tanto que São Bernardo de Claraval, ele encorajou e escreveu, né? Eu li um trecho da carta, né, dele para ela, coisa assim maravilhosa, né? E ela, detalhe, ela chamava ele de pai, né? Tamanha estima que ela tinha, porque naquela época ele já tinha uma grande fama, né, de ser um homem piedoso, né? Fama, eu digo assim, já tinha conhecimento, as pessoas já tinham conhecimento disso, né?
Então, então, essa questão da obediência foi muito presente na vida dela, né? Até o fim. Então, é muito importante a gente entender isso, né? E assim, tudo muito conforme a doutrina da igreja. As visões dela, não tinha nada que saísse. Muito importante falar isso. As visões que ela teve, que foram dos Tíbias, né, que é o compilado das visões dela, durou 10 anos para ser escrito, né, como eu disse anteriormente, e tudo nada alheio à fé, tudo dentro da fé, nada de herético, nenhuma Uhum. heresia, graças a Deus. Pois Porque é, existe e se muita essa fosse, questão. É, e se fosse, ela não seria santa, né? Se fosse pois realmente é. uma herege, ela não seria santa. Porque entra muito essa questão, que até falou na outra live, né? Você comentou, de que a questão da desconfiança, porque eram alucinações, porque tem pessoas que acreditam, né? A gente vai comentando disso, Uhum. alucinações, etc. Olha, é polêmica essa questão, né? Porque existem alguns santas em específico, que algumas pessoas põem crédito, né? Mas o Santo Legado pode dizer que tudo dentro da doutrina da igreja, né? Essa questão é muito polêmica, eu vou deixar aí para os teólogos resolverem, né? Pois é. A E a igreja é gente já muito. está chegando, a gente já está chegando ao fim. Não vai ser realmente uma live, vai durar 1 hora. É importante destacar que ela se tornou doutora da igreja, que foi proclamada dia 7 de outubro de 2012 por Papa Bento XVI, e foi a última das 4 doutoras a ser considerada doutora da igreja, né? Nós tivemos Santa Teresa d'Ávila, que foi assim muito rápido que eu digo, quando não foi tão rápido assim, porque ela foi canonizada e anos depois se tornou doutora da igreja, mas foi lá no ano de 1970, né? E, e temos Santa Hildegarda, que foi anterior a Santa Teresa e só em 2012 se tornou doutora da igreja. Ela teve sua veneração pública autorizada em 1324 por Papa João XII. Sua festa litúrgica é dia 17 de setembro e ela foi canonizada finalmente em 1584 por Papa Gregório XIII. É uma santa muito interessante, realmente. Quem puder estudar, sempre com a luz católica, né? Estudar com os olhos do catolicismo. E muito obrigada, Bruna, por sua disponibilidade, né? E nós estamos aqui fazendo pela segunda vez essa mini live, essa conversa sobre Santa Hildegarda. E sigam a página de Bruna, né? Santa Hildegarda Brasil, no Instagram. E é isso, muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, só dica mesmo, né, do filme, para vocês verem o filme, quem ainda não viu, Visões. Vocês podem colocar no YouTube mesmo, Visões de Santa Hildegarda. É um filme muito bom, né? Uma fotografia muito bonita. E, assim, no geral é realmente muito bom o filme. Só alguma coisa ou outra que a gente preste atenção aqui e ali, etc, etc. Mas o filme é muito bom, né? Filme alemão, mas tá dublado. Não se preocupe, o filme é dublado, tá, gente? Aliás, desculpe, não dublado não, legendado. E tem o Chives, como eu disse, a edição da Paulus, da editora Paulus. E o livro da Regine Pernoud, A Consciência Inspirada do Século XII. Você acha em PDF ou em algum sebo, né, da internet. E de Blog. resto, sim, o blog Viriditas de Pinken, né, que é de uma amiga, que ela já tem esse postulado tem um bom tempo e, assim, não tem outro blog em língua portuguesa, né? Vocês podem ver muito essa questão da parte medicinal, né? Que ela dá um enfoque mais nessa área, receitas, né? A parte realmente da botânica também, viriditasdebingen.canalblog.com e o Ordo Virtutum para assistir, né? São 14 músicas, 14 peças sobre as virtudes e os vícios, que tem, cada virtude tem um vício, assim, tem o seu antagonismo, né, entre a virtude e o vício.
Aham. O Ordem Virtuto diz muito disso. Tem no YouTube também para vocês ouvirem, assistirem. E é isso. Também tem um disco que eu quero aproveitar, né, que é muito bom, que é de um grupo chamado Anonymous Fall, que é um grupo, um quarteto feminino, que é, salvo engano, elas são inglesas, que é muito bom. Vocês acham cerca de 1 hora de música. Vocês acham que no YouTube também. Anonymous Fall, do Espírito, eu não vou lembrar do nome agora, mas vocês podem colocar Anonymous Fall, Santo Hildegarda. Ou Sant Hildegard, né? Com D mudo, que é o nome mesmo, né? Traduzido de Hildegard von Bingen, né? Que é o nome mesmo na língua alemã. E é isso. Então tá bom. Eu vou aqui encerrar a gravação. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal, por assistir e até a próxima. Salve Maria. Salve Maria.